A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, dando sequência hoje na série A Escatologia Bíblica, vídeo 10, e Apocalipse, terceira parte, os 7 selos. Então, para a leitura, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos lendo e, conforme a oportunidade, já comentando alguma coisa, para reduzir o tempo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vamos comentar o primeiro selo. Então, o primeiro selo, ele mostra alguém que está entrando em cena para vencer, para ser vencedor, determinado a vencer. E aqui diz também, foi-lhe dada uma coroa. Então, já lembro de um versículo que está lá em Daniel 11, que quando referindo-se à profecia, as profecias do abominável, ela diz lá que não lhe fora dado até então a dignidade real, ou seja, ele não era um rei. Então, você já pode imaginar que a pessoa que começa a exercer o governo mundial através dessas guerras mesmo, que ele vai tomar o poder para o governo mundial, ele não é um rei. Mas agora, quando ele sai vencendo e para vencer, quando exatamente começam a correr os 7 anos de Daniel, a última semana, o que diz aqui? Foi-lhe dado uma coroa, ou seja, ele ganhou uma atribuição real, ele ganhou um poder de rei, um poder de governante sobre, não sabemos tudo o que, mas ele vai conquistar, porque ele saiu vencendo e para vencer. E também para comentar, porque algumas doutrinas dizem que aqui é Jesus, que quando ele morreu na cruz, ganhou uma coroa, cavalgava como vencedor. Aqui veja bem essa linguagem, cavalgava como vencedor. Ele não está dizendo que ele já era um vencedor, e cavalgava determinado a vencer. Em primeiro lugar, Jesus estava no céu, abrindo os selos. Ele abriu aqui o primeiro selo. E aí apareceu em cena o cavalo branco. Então, Jesus estava assentado no céu, abrindo os selos para o desenrolar, e inclusive Jesus para o desenrolar dos castigos. E Jesus, inclusive, diz lá em 2 Tessalonicenses, que Jesus vem para a terra com os seus anjos. Aqui não tem anjos aqui descendo para a terra. Você pode ver que é só os problemas e as tribulações que acontecem na terra durante os 7 selos, eles são, pelo menos durante os 5 selos, o 6º selo que manifesta o poder do céu. Até o 5º selo só se manifestam problemas das guerras e das coisas criadas pelo homem. Então, Jesus está no céu abrindo os selos, e não na terra montado num cavalo branco, como se fosse ele aqui, porque Jesus vem num cavalo branco no capítulo 19. Ele vem como vencedor, ele não sai vencendo e para vencer. Ele já é vencedor desde a cruz do Calvário. Então ele venceu e se assentou no trono com seu Pai. Então aqui diz, no versículo 3, quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros.
e foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavalo vermelho, ele é um cavalo que promove a guerra. O cavaleiro, né? O cavaleiro do cavalo vermelho promove a guerra. Foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. Então, começa a grande guerra, as grandes guerras, né? Como Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerras. Então, você pode ver que os primeiros selos, eles são exatamente o princípio das dores, porque Jesus disse, os sinais dos princípios das dores, Jesus falou o que eram. Eram as guerras, e você vai ver na sequência aqui também, as epidemias, tudo aquilo que está descrito nos selos, primeiros selos aqui, é o princípio das dores que Jesus falou em Mateus 24. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso está muito claro que é um período de fome. Então, vamos no versículo 7, quando for o 4º selo, vamos ver todos esses efeitos explicados ali. Mas a fome virá como consequência da guerra, e a fome será uma das coisas que vai matar muitos sobre a terra. Você pode ver que é o cavalo preto, ele determina o seu cavaleiro, com a balança na mão, determina a escassez de alimentos no mundo. E que já está meio assinalado aí, que isso já está começando a acontecer e vai acontecer. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então você pode ver que o quarto, porque os grandes males até o 4º selo, que são os 4 cavaleiros, né, os 4 cavalos do Apocalipse, então você vai ver que aqui justamente está dizendo, foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, que é o primeiro, que é o cavalo vermelho, o segundo cavalo. Pela espada, pela fome, que é o terceiro cavalo. Por pragas, Jesus disse lá em Lucas que haverão muitas pragas, epidemias, o termo lá usado, como nós já estamos vendo aí começar a acontecer no mundo. E por meio dos animais selvagens da terra. Então, por esses 4 motivos aqui, que Deus está dizendo, acontecerá o que é exatamente o princípio das dores, que é até o 4º selo. Quando ele abriu o 5º selo, versículo 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Primeira coisa que eu comento aqui no 5º selo é que é uma visão, os 4 primeiros cavalos, aqui o que aconteceu que foram desfechados grandes juízos, grandes acontecimentos,
uma grande matança, porque a quarta parte da terra, está dito aqui, que seriam mortos. Mas no quinto selo é apenas uma visão. E aí essa visão mostra o quê? Veja comigo. As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: a igreja está na terra. Sabe por que ela está na terra? Porque aqui, no quinto selo, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e mais outros lugares, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, se os mortos que morreram pelo nome de Jesus, aqueles que são os mártires que morreram pelo nome de Jesus, se eles estão ainda aguardando a ressurreição aqui, como que a igreja já está no céu? Tá? A Bíblia está muito clara em dizer: de modo nenhum precederemos os que dormem. E aqueles que dormem estão aqui aguardando a ressurreição. Então a ressurreição aqui até o quinto selo não aconteceu ainda. Ela vai acontecer no sexto selo, porque no capítulo 7 você vai ver. O capítulo 7, que não será assunto para hoje, o capítulo 7, ele mostra que é imediatamente durante o sexto selo, mostra a igreja no céu. Mas aí, isso é um assunto que já falamos e voltaremos a falar. Então, aqui, ó. Então, o anjo mandou que eles aguardassem, porque mais pessoas iam ser mortas pelo nome de Jesus, até completar o tempo, logicamente, que Jesus viria. Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Então, aqui faço uma relação, já vou antes de ler, vou falar. Fazer uma relação com aquilo que já vimos no início dos vídeos, que tanto lá em Joel 2 como em Atos 2, nós vemos que lá está dito a mesma sequência de acontecimentos que diz aqui no sexto selo. E lá, justamente, Pedro, citando Joel 2, ele deixa bem claro que todas essas coisas aconteceriam no tempo da igreja, porque ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esses acontecimentos estão incluídos, são os últimos acontecimentos. Porque Pedro, lá em Atos 2, ele mostra os primeiros acontecimentos dos últimos dias, citados em Joel 2, e mostra também os últimos dias. Os primeiros dias seria o quê? O derramamento do Espírito, a manifestação do Espírito. E os últimos dias seria o quê? O sexto selo. Pode ver que está muito claro. E aqui, então, completa seu tempo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto Joel como Pedro falaram esta frase. Quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então você pode ver que quando Jesus... vou acabar de ler até o fim aqui agora. Versículo 15, depois eu comento. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Então, aqui essa confirmação desses acontecimentos
o desespero dos homens quando reconhecem que chegou o dia do Senhor. E aqui, de fato, Jesus volta, vem com os seus anjos, conforme diz 2 Tessalonicenses 1, nos primeiros versículos, ele vem com os seus anjos, trazendo a destruição. E você pode ver que no 7º selo não acontece nada de diferente a não ser a apresentação dos anjos com as suas 7 trombetas. Então, o 6º selo determina o dia do Senhor, propriamente dito, determina também o arrebatamento da igreja, porque confirma Tessalonicenses que Jesus vem, os anjos vão trazer os castigos sobre a terra. Vamos prestar atenção quando daqui a pouco, acho que no próximo segundo vídeo, vamos falar sobre o Apocalipse 8 e as trombetas, e daí nós vamos verificar que a igreja já foi arrebatada no capítulo 7, que os anjos descem trazendo os juízos mais severos do dia do Senhor. Mas a igreja, ela é livre desta grande provação. E a igreja já estará lá no céu. Ela passou por uma parte da grande tribulação. E nós vamos ver isso no capítulo 7, de uma forma muito mais detalhada. Então é essa palavra para hoje. E nós agradecemos a Deus e agradeço aos irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.